Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que vai se finalizando, Ele é fiel, Ele é aquele que não tosqueneja. Como Ele está nos falando hoje, né? Nós como o bom soldado em Cristo, nós perseveramos segundo aquele que nos recrutou, né? Jamais retrocedendo a atividade civil, né? Jamais voltando à corrupção do mundo. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, nos fala, né, que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina desperdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Assim como, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão a cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como os animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando em seus enganos quando se banqueteiam convosco. No versículo 20, no 19, diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faze também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Jesus sempre adverte, né? Uma casa que se encontrava desorganizada, né? Que se encontrava suja, e o Espírito Santo vem e adorna, e limpa, né? E aqueles espíritos imundos que ali estavam, eles ficam vagando, né? E se aquela pessoa volta a viver de forma dissoluta, né? Que ela, o seu estado, aqueles demônios que ali estavam, aqueles espíritos malignos, voltam com outros 7 piores, né? E o seu estado se torna pior do que o primeiro, né? Porque retrocedeu. Ele mesmo disse: a minha alma não alegra-se destes que retrocedem. Temos que perseverar dia após dia com a luta,
né, segundo aquele que nos recrutou, anunciando a verdade, destruindo todas as fortalezas. Ele nos concede espírito não de covardia, mas de ousadia para anunciar a verdade, para expulsar todo principado, potestade, do qual a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual, assim como as armas das nossas milícias são espirituais. Vigiando e orando sem cessar, Jesus sempre nos ensina da perseverança em oração. E lembrai-vos do juiz que não temia a homens e nem a Deus, o juiz iníquo. E ali a viúva sempre tinha uma causa a lhe ser concedida, e portanto importunar aquele homem, ele disse: bem que não temo a homens nem a Deus, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que, por fazerem a vontade do Pai, são chamados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, do qual ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e a minha mãe. Aqueles que perseveram, que são filhos adotivos, aqueles que um dia estavam no mundo, segundo a escravidão, e Cristo nos concedeu liberdade, e utilizamos a liberdade para aquilo que nos é edificante. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E assim nós permanecemos dia após dia, edificando-se segundo o seu Espírito, porque ninguém consegue a justificação, a santificação, a purificação, ninguém consegue por si mesmo, somente através do Espírito que está pronto e preparado para toda boa obra, do qual nós perseveramos dia após dia, manejando bem a palavra da verdade, sem retroceder, porque fiel é aquele que prometeu. Ele, assim como a viúva importunou aquele juiz, quanto mais aqueles que perseveram, embora muitos se considerem tardio, mas ele é fiel e a sua palavra cumpre, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Somente através do Espírito é que somos segundo a verdade, porque o Espírito é a verdade. Homem nenhum consegue se justificar por si, porque a carne é fraca, a carne milita contra o Espírito contra a carne. Quando se retrocede, quando permite voltar à imundície, amando o prêmio da injustiça, entristece o Espírito Santo. Está escrito: não entristeceis o Espírito Santo. Se naufraga no amor, a apostasia, o esfriamento, e não, a Bíblia diz, até o que pensa que tens lhe será retirado. Porque é a ira do Cordeiro que vem sobre a vida, daqueles que naufragam, daqueles que desistem da caminhada. A Bíblia ainda diz que haverá um remanescente, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que são purificados, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, porque assim como o sabão de lavandeiros, mas aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito, está escrito: a estes nem oreis, ainda que vós orais, não vos ouvireis. Orai sim pelos vossos adversários, pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E em mais um dia que a gente persevere, segundo o Espírito opera em nós, marchando como soldados, da qual aquele que nos recrutou é fiel para cumprir a promessa, a salvação, a vida eterna, da qual ele disse: a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Ele é aquele que disse a Tomé: como saberemos para onde vais? E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele é o único mediador entre Deus e homens, o único bispo e bom pastor de nossas almas, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, do qual ele diz: suscitarei no meio de vós, e ele vos falará tudo aquilo que eu disser. Ele é o Filho amado, em que Deus lhe compraz e regozijo. Fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que é cumpridor segundo o Espírito, porque o Espírito nos adverte, e aquele que ouve, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e persevere, como ouvinte, e seguindo as suas advertências, da qual permanece no caminho, ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo, assim como ele disse ali sobre os doutores da lei: fazeis o que eles dizem, mas não façais o que eles praticam, porque eram meramente ouvintes. Enganava o povo, do qual ele disse: vós sois aqueles que não herdam o reino dos céus, apropriaste da chave da sabedoria, não entra e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Vós sois aqueles que colocam um jugo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. Mas ele disse: vós que estivéis cansados e oprimidos, ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E todo aquele que ele revela a quem o quer, e ele é quem revela a imagem, a glória do Deus vivo. Ele revela o Pai, e revela a quem o quer. A uns o coração é cada vez mais embrutecido, aqueles que naufragaram na fé, aqueles que se entregaram à apostasia e ao esfriamento, coração embrutecido, para que não vejam a revelação, aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, tendo os olhos, não veem, para que dia após dia recebam o seu chilém, a sua recompensa, que para estes é como um castigo, mas aqueles que perseveram segundo a piedade alcançarão o galardão. Grande é a recompensa para aqueles que perseveram. Quando ali Pedro pergunta a Jesus: mestre, largamos tudo para te seguir, o barco, a família, filhos, filhas, o que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais, nesta vida e na vida vindoura. E assim nós perseveramos dia após dia, renunciando-se a si mesmo, porque aquele que perde a sua vida a encontrá-la. Sabemos dos apóstolos que por o seguirem, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. E assim nós perseveramos dia após dia, amando em primeiro lugar somente o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a alma, de todas as suas posses, amando o próximo como a ti mesmo, batalhando contra todos os principados e potestades que induzem aqueles a distanciar o povo de Deus, mas já estão condenados, e cabe a nós usarmos a justiça, exercer o direito, expulsar todo principado e potestade juntamente com os seus conservos, que iludem o povo, que o enganam. E assim, Jesus Cristo, em mais um dia, nós te pedimos, através do anjo do concerto que está pelejando pelo povo de Deus, continua exercendo o direito à sua justiça sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Continua destruindo todo altar idólatra,
idólatra, todos aqueles que enganam o povo. Continua purificando o templo, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, porque a porta que o Senhor fecha ninguém abre, e a que o Senhor abre também ninguém fecha. A chave da morte, do inferno, está contigo. Os anjos sobem e descem sobre ti, e tudo é possível ao que crê, e assim é a nossa fé. Nós declaramos que cremos no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos naquele que julga com justiça, com equidade, aquele que, porque se amotinam em vão as nações e os povos, porque o Senhor já os venceu através daquele espetáculo ali no alto monte de Sião, o qual Deus ria daqueles com desprezo, daqueles que zombavam e insultavam. Assim é atualmente no meio de nós. O Senhor é aquele que está rindo do alto, aqueles que perseveram, rindo daqueles que estão rindo e zombando daqueles que perseveram segundo o seu Espírito Santo na obediência, e assim o Senhor está rindo com desprezo, porque aqueles que perseveram segundo o Espírito somos vencedores em Cristo Jesus, porque depositamos totalmente a nossa confiança em Ti, e o Senhor é aquele que nos justifica. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. E nós somos gratos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos justificou o Senhor, até aqui o Senhor tem dado ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 tem caído à nossa direita, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não temos sido atingidos, porque tomamos posse da sua palavra, que é fiel e verdadeira. E em mais um dia que se finaliza, a nossa confiança está em Ti, general de guerra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe dos príncipes, aquele que não tomou honra e glória por si mesmo, porque como o Senhor disse, senão nada sou, mas o Pai o glorificou, e assim nós glorificamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos é que somos fortes, a sua graça nos basta. E nós Te agradecemos por mais um dia de luta e perseverança, segundo a fé no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, aquele que nós o confessamos publicamente todos os dias e apresentamos com um coração contrito e arrependido, do qual o Senhor não despreza e faz morada em nós, porque o Senhor é aquele que não vê exteriormente conforme os homens. O Senhor é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Continua sondando em nós, continua nos exortando, nos corrigindo, porque só há um elo da perfeição, que é o Senhor. Nós precisamos todos os dias sermos moldados, segundo um caráter que agrada a Deus e a Ti através das boas atitudes. Continua nos moldando, nos aperfeiçoando dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.